Olá! Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Mais uma programação aqui da Rádio Fala Brasil, a melhor na web, comunicando seu amigo, Pastor Robson, você já conhece. Estou aqui hoje com a minha amiga lá de Córrego, missionária Tatiane. Você não me chama de pastora, eu sou diaconisa, mas missionário é quem faz missão, né? Então ela está aqui em caráter missionário, estaremos aqui conversando com ela. Mas antes disso, eu vou dar uma oportunidade para ela se apresentar, mandar um abraço para as pessoas que vão ver depois. Alô, Juan Guimarães entrando aí. Alô, Danilo Vigianini entrando, um abraço. Todas as pessoas aí, vai compartilhando, estão entrando no ar. Rádio Fala Brasil, você já conhece, estamos direto no grupo aí. Ó, pode dar lugar agora não, irmã. A irmã quer dar um lugar ali, não pode dar lugar agora não, porque nós estamos no ar, entendeu? Então, o negócio é sério. Vamos lá, irmãos. Diaconisa Tatiane, a paz do Senhor, boa tarde. A paz do Senhor, Pastor Robson, boa tarde, é um prazer estarmos aqui pela primeira vez. É um prazer poder estar conhecendo esse espaço, né, do Senhor. Que Deus continue abençoando e agradeço pelo convite por estar aqui. Amém. Diaconisa Tatiana, a senhora congrega onde? No momento eu faço parte da Assembleia de Deus, né? No campo do pastor Toninho, e louvamos o nome do Senhor. Estou lá com o pastor Max, né? E a missionária Ilka. Então, assim, tem sido uma bênção, graças a Deus. Faço parte do grupo das irmãs e estou lá. Igreja Assembleia de Deus, bairro Amazonas. Então, um abraço aí, pastor Toninho. Um abraço para todos do campo do bairro Amazonas. E tem um grande amigo lá, pastor Sebastião. Pastor Sebastião, ele foi pastor aqui da Igreja do bairro Amazonas, aqui na Estrada do Magaça. Homem de Deus. Vários homens de Deus lá do campo do bairro Amazonas. Um abraço para todos os irmãos da Assembleia de Deus. Pastora Tatinha, há quanto tempo a senhora está no Evangelho? Quanto tempo? Está insistindo aí em andar atrás do Rei dos Reis. A senhora está assistindo. Porque muitos desistiram, né? Mas há quanto tempo a senhora está aí perseguindo esse nome de Jesus aí? Pastor Robson, louvamos o nome do Senhor, porque bota aí quase uns 30 anos na presença do Senhor, né? Louvamos o nome do Senhor. E aceitei Jesus com uns 16 anos. Louvamos a Deus por isso. Até que foi ontem. É nova. Oi, gente. Produção. Pode mandar de menor para cá pro programa, não. Produção, me ajuda. Pô, a produção tá dando atenção, tá vendo? Seu problema de não ter dinheiro. Produção não é. Mas continuando, irmã. E aí começamos nessa trajetória, né? Éramos funkeira, pulávamos o muro de casa. E minha mãe constantemente havia ali, sempre de joelhos dobrados, orando, buscando a presença do Senhor e pedindo a Deus. Mas interessante, pastor Robson, minha mãe fazia algo. E ela falava para mim, você quer ir pro baile? Você pode ir pro baile. Só que antes de você ir pro baile funk, você vai assistir o culto. Após o culto, mas eu falava, mãe, o culto acaba muito tarde. E ela falava, não tem problema, o baile não começa tarde? Então, quando acabar o culto 10 e pouca, você pode ir pro baile funk. Mas antes, você precisa ser orada e precisa ser apresentada para Deus na igreja. E ali eu fazia, já ia arrumada para poder ir para a festa na rua, nos blocos, pro funk. E minha mãe falava, vamos, e eu ia. E para a glória de Deus, né? Deus tem sempre as suas formas de trabalhar, pastor. E como foi assim a sua aceitação? Que a senhora aceitou Jesus. Alô, Iossi Garcia, Thiago Bahia. Ei, Thiago, vem aí pregar, hein, Thiago? Thiago Bahia, meu amigo. Um abraço, Thiagão. E como foi esse tchan com Jesus? Tchan, sou crente. Como é que foi isso? Do nada, né, tchan? Como é que foi esse 220 na presença? Então, nós estávamos um belo dia no baile funk, chamávamos de Barreira, né? Antigamente era chamado de Barreira. E havia ali a Barreira de Santa Cruz e a Barreira de Campo Grande. E eu ali, no meio daquela barreira, naquela noite, eu me recordo que eu fui
e minha mãe havia dito antes de eu sair de casa: filha, hoje eu não estou querendo muito que você vá. E eu falei assim: não, eu vou, meus amigos estão me chamando, eu vou para lá. E quando eu cheguei no meio do baile, por volta de mais ou menos na madrugada, eu tomei um soco e eu caí no chão. E quando eu caí no chão, eu não vi mais nada. Alguém me socorreu, me botou no canto. E eu ali fiquei procurando todos os amigos que diziam ser meus amigos, que estavam ali. Todos haviam sumido. E eu ali parada, procurando. Quando eu levantei, eu tonta, não sabia nem o que estava acontecendo. Eu olhei, tinha uma briga, uma confusão. E não fui amparada por ninguém. Mas o Senhor já havia, louvado seja Deus, uma obra na minha vida. E ali, louvamos a Deus que apareceu uma jovem e ela falou assim: vem, eu vou te ajudar. Nunca tinha visto aquela moça. E ela falou: eu vou te ajudar. Você mora onde? Eu falei: eu moro aqui mesmo, próximo. Ela: vamos lá, vou te ajudar até chegar na sua casa. E louvamos o nome do Senhor porque consegui chegar naquela madrugada em casa bem, porque o Senhor já havia me guardado naquele lugar. E a partir dali, eu comecei a olhar diferente para minha mãe e entender que na presença do Senhor é diferente. Graças a Deus. Agora vamos... Primeira pergunta aqui, né? Quem é a diaconisa Tatiana? Pessoa, quem é? Como você se vê? Quem é você? Quem é a diaconisa Tatiana? Diaconisa Tatiana é Tatiana, né? Meu nome é Tatiana. E eu costumo falar, mas não tem H aí, gente. Eu sou uma mulher que... Sou mãe, né, de 2 filhos, Samuel e a Keren há pouco. Samuel tem 20 anos, a Keren tem 16. Hoje eu louvo o nome do Senhor pela vida dos meus filhos. Sou uma mulher que procuro exercer a palavra do Senhor de forma certa, porque não adianta nós dizermos que somos evangélicos e que estamos na presença do Senhor se nós não temos vivência com Deus. E eu louvo o nome do Senhor que o mesmo legado que a minha mãe procurou me passar, minha falecida mãe, porque fez 2 anos que ela faleceu, eu procurei passar para os meus filhos. E eu louvo o nome do Senhor porque hoje a diaconisa Tatiana está na presença do Senhor, mediante a todas as lutas, todos os processos que eu passei. Hoje eu louvo o Senhor porque nada acontece por acaso na nossa vida, tudo tem um propósito. Sou mãe solo, sim, mas louvo a Deus porque o Senhor ele nos dá direção para aquilo que nós podemos e devemos fazer. Então hoje eu sou pedagoga, sou psicopedagoga institucional, a trabalhar com criança, pessoa com necessidade especial, e procuro ser mulher de Deus e principalmente cuidar da minha casa e dos meus filhos. Então, companheira, né? Eu estou fazendo também psicopedagogia pela Favene. Faço terapia integrativa pela Instituto Faculdade Anhanguera. Um abraço aí pra turma aí, hein? Tamo junto no IP, hein? Não falta no IP não, que tu sumiu da janela, hein? O professor perguntou aí, quem sumiu da janela, por quê? Não adianta botar outro teu primo que parece contigo na janela, não, que o professor pergunta, hein? Vamos lá. Então, Tatiane, como é que é isso? Tatiana, TH, Tatiana, Rocha. Ó, eu escutei de uma varão uma vez o seguinte aí: antes solo do que mal acompanhada. Como é que funciona isso? Essa pergunta é forte, hein, pastor? É verdade. Porque nós casamos na presença do Senhor. Tem que deixar isso bem claro aqui, né? Porque eu casei com 19 anos e na época os meus pais assinaram para me poder casar, né? Eu saí virgem de dentro de casa, enfim. E no decorrer da trajetória, as pessoas precisam viver o evangelho de verdade. Porque quando eu casei, o pai dos meus filhos era uma pessoa evangélica, obreiro da casa do Senhor, mas começou com algumas traições. E isso, irmãos, não pode existir. Porque casamento é aliança, é fidelidade. É uma aliança que você faz, louvado seja o nome do Senhor, principalmente com Deus e com o homem. Então ali
começou a haver traições e eu constantemente perdoando, porque nós temos que perdoar. Só que chegou certa feita, né, pastor? Chega momentos que eu acho que a gente chega no nosso limite, não dizendo que nós temos que largar a cruz, largar a presença de Deus, não. Resistir realmente ao diabo e ele fugirá de vós mediante as lutas que nos sobrevêm. Só que existem momentos que nós precisamos nos posicionar. E eu louvo a Deus que foi isso que eu fiz, não saí da presença do Senhor, mas louvamos o nome do Senhor porque realmente vimos que com Jesus nós podemos todas as coisas, mas sem o Senhor realmente nós não somos nada. Mas aí, para a glória de Deus, hoje eu cuido dos meus filhos, estou na presença do Senhor, não me desviei pelos fatos ou pelas ocasiões que me sobrevieram e estou aqui hoje para a glória de Deus. Graças a Deus. Minha irmã, qual a sua visão, olha lá, qual a sua visão do Evangelho de hoje, de ontem e o de amanhã? Vamos começar aí. Qual a tua visão do Evangelho de hoje? Vamos falar de hoje. E aí, e hoje? Amém. Como é que está hoje esse manto aí? Como é que está esse manto? Então, pastor, eu gostaria, mediante essa sua pergunta, eu gostaria de deixar um versículo aqui, pode ser? Aqui em Romanos, capítulo 1, amém? Versículo 16, que diz assim, a justiça pela fé. Diz assim, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a sua justiça de Deus em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. É interessante que quando o apóstolo Paulo ele declarou, né, destemidamente, né, porque o apóstolo Paulo sofreu perseguições, louvado seja Deus, mas ele foi, louvado seja o nome do Senhor, um perseguidor. E quando ele nos declara, louvado seja Deus, a sua trajetória ali, o que ele passou, é engraçado porque ele não se envergonhou do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então o evangelho hoje, louvado seja o nome do Senhor, a nossa visão hoje precisa ser de reino. A nossa visão não pode ser uma visão momentânea, uma visão espontânea, nem por empolgação. Eu preciso, louvado seja o nome do Senhor, saber que o Senhor, Ele tem preparado algo melhor para mim e para você nessa tarde. O evangelho não é da boca para fora, eu levantar a mão e falar, eu sou evangélico, ou eu vivo o evangelho. Mas o evangelho é transformação de vida. Evangelho é transformação de um ser a qual eu era antes e Deus quer que nós venhamos nos analisarmos quem nós somos hoje. Porque louvado seja o nome do Senhor. Eu não tenho que me envergonhar do que eu fui no meu passado. Eu preciso viver o presente sabendo que o meu passado foi necessário eu viver para que eu criasse raízes e maturidade mediante o problema que eu passei. Então, nessa tarde, louvado seja o nome do Senhor. Não importa o que você esteja passando, mas viva o evangelho de Cristo na tua vida de forma certa, coerente e principalmente na direção e na palavra do Senhor. Não da sua boca para fora, mas que hoje nós venhamos viver esse evangelho de transformação e sabermos que o evangelho é uma visão do reino, é uma explanação clara e prática da mensagem central de Jesus Cristo e do ministério dele para mim e para a tua vida nessa tarde. Mulher de Deus, a tua visão do evangelho do tempo que você começou e as mudanças que foram sofrendo no decorrer do tempo para como está hoje. Qual é a tua visão assim contemporânea, assim, de como estava, como está hoje? Você acha que melhorou? Ou você acha que muito tabu caiu? Ou muita outra coisa que nem existia apareceu agora, complicou mais? Qual é a tua visão aí?
de acordo quando aceitei Jesus, né? Eu fui batizada com o Espírito Santo dentro de casa. Eu tinha um cantinho. Hoje tem o filme Quarto de Guerra, né? E dentro do quarto eu sempre tive um canto para poder estar orando, para poder estar buscando a presença do Senhor. E para a glória de Deus, eu fui batizada com o Espírito Santo ali, nesse cantinho, lá dentro de casa, no quarto. E interessante que, passado-se um dia, eu falei para o Senhor na madrugada: Senhor, me confirma esse batismo. E para a glória de Deus, eu estive na igreja Deus e Amor do centro, lá da Senador Pompeu. E lá eu fui visitar e o pastor olhou para mim, sentei nas primeiras carteiras, ele olhou para mim e falou: o Senhor manda te chamar hoje aqui. E eu fui lá na frente. E quando eu cheguei lá na frente, ele falou assim: o Senhor manda te dizer, menina de Deus, menina dos olhos de Deus, o Senhor manda te dizer, obreira, toca nela, que ele te sela hoje o que ele te emprestou nesta madrugada. Ali, para a glória de Deus, veio a confirmação do batismo do Espírito Santo que eu tive lá dentro de casa. E o interessante é que naquela época nós tínhamos vigília, nós buscávamos mais a presença do Senhor e procurávamos olhar para o Senhor de uma maneira diferenciada, sem vivermos murmurando, sem vivermos da forma que nós achávamos que tínhamos que viver. E louvado seja Deus, porque nós precisamos saber que hoje mudou muita coisa, porque a Bíblia diz que nós não podemos deixar que esse mundo venha estar dentro de nós, não. Nós temos que sermos o sal da terra e a luz do mundo. E as mudanças sobrevieram, sim. Muita coisa aconteceu, sim. Muita coisa hoje está acontecendo no nosso meio, sim. Influências. Mas de que forma tem vindo essas influências? Hoje as pessoas não se olham mais olho no olho. Hoje as pessoas não sentam mais para conversar. Hoje as pessoas não falam mais das suas experiências espirituais que vivem com Deus ou que viveram com Deus para ver aquela troca como havia no passado. Então, pastor Robson, muita coisa tem mudado. Essa visão errônea que as pessoas têm tido do evangelho facilitador. Um evangelho a qual eu levanto a mão, vejo aquela pessoa e tá tudo bem. Tá bom, aquela pessoa aceitou Jesus, ela segue, eu não sofri. Deixa ela sofrer a experiência dela. E não é assim que o Senhor quer que eu e você venhamos nos posicionar. Eu e você precisamos nos posicionar como verdadeiros servos do Senhor, como verdadeiros sal da terra e luz do mundo. Não podemos salgar muito, mas temos que andar na direção do Senhor. Hoje, nós temos que fazer verdadeiramente como Daniel fez. Daniel, houve um banquete ali na frente de Daniel, e o que Daniel se propôs a fazer? Não se contaminar com o manjar do rei. Daniel comeu legumes, bebeu água, louvado seja o nome do Senhor, por 10 dias. E esses 10 dias, Daniel fez ali, louvado seja Deus, falou. O que ele falou? Vamos ver o semblante daqueles que comeram do manjar do rei e daqueles que verdadeiramente bebeu água e comeu legumes. E nessa tarde, louvado seja o nome do Senhor, que nós viemos fazer uma autoanálise das nossas vidas. Que não é o tempo que nós estamos, ou que nos intitulamos Evangelho, que vai fazer com que nós venhamos verdadeiramente sermos servos de Deus. Não. É a minha vivência com Cristo, é a minha vivência dentro da palavra do Senhor. Então, nessa tarde, louvado seja o nome do Senhor, saiba que o Senhor, Ele tem sido fiel na minha e na tua vida. Então, não temas, porque Deus, Ele é contigo. Mude a tua visão de reino, mude a tua atitude, porque não importa o que o outro fez, mas faça você a diferença. Não salgue demais, mas seja o sal verdadeiramente que vá transformar a vida de outras pessoas de acordo com aquilo que Deus tem feito na tua vida nessa tarde. Amém. Irmã, e agora a tua visão do evangelho do amanhã? Só fala assim, o amanhã pertence a Deus, mas espera aí. Mas o que você planta hoje, tu colhe amanhã também, né? Sim. Ou é verdade que você planta goiaba e colhe manga? Não tem como, né, pastor? Mas tem gente acreditando nisso aí, estão pregando isso aí. É verdade. Estão pregando que você vai plantar goiaba e vai colher manga.
Com a palavra, irmã. O que a senhora tem aí, a tua visão aí? O que Deus te incomoda a falar sobre isso aí, ó? Tem jovens aí agora, tem irmãs. E amanhã? O que será o amanhã com Cristo? Interessante, pastor, que aqui a palavra de Deus vai dizer em Isaías, realmente, louvado seja o nome do Senhor, para que nós não venhamos nos lembrarmos das coisas antigas, realmente, não ficarmos presos nas coisas antigas. Hoje os jovens, louvado seja Deus, o meu filho é jovem, minha filha é adolescente, ele precisa realmente, como a Bíblia diz, até mesmo, pastor, para olhar para os mais velhos, porque os mais velhos, eles seriam exemplo para os mais novos. Os jovens teriam visões, como diz a palavra do Senhor, teriam sonhos. E hoje, de acordo a cada um de nós que temos vivenciado um evangelho de muitos anos, precisamos ser referência para essa geração. Porque, louvado seja o nome do Senhor, muitos têm servido como mau exemplo. Mas eu e você precisamos fazer a diferença nessa terra. Louvamos a Deus porque o amanhã, é isso mesmo que dizem, pastor. O amanhã pertence a Deus, amanhã não sei o dia, o futuro a Deus pertence. Mas o que eu e você temos feito para que esse futuro seja diferente? O que eu e você temos feito para que a palavra do Senhor, louvado seja Deus, seja levada de forma destemida? Porque muitas das vezes nós tememos, louvado seja o nome do Senhor, porque os servos do Senhor também temeram. Temeram as lutas, temeram as provações. Josué, ele temeu, louvado seja Deus, mas ele avançou com o povo. E nessa tarde o Senhor manda te perguntar, o que você tem temido? Não, eu não vou fazer o evangelho. Amanhã eu não sei como vai ficar, porque a minha mãe é evangélica, meu pai é evangélico. Eu não vejo, muitas das vezes, eles darem testemunho. Eu não vejo a minha irmã dar testemunho. Eu não vejo meu tio dar testemunho. Como que eu vou servir esse Deus a qual a minha família não testemunha dele? Eu quero te dizer nessa tarde, olhe para o alvo que é Cristo. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião. Mas aí você pode falar para mim e para o pastor Robson, mas os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, permanece para sempre, mas as lutas vêm e o meu tio se desviou. As lutas vieram e uma prima se desviou. Eu quero dizer que nessa tarde você precisa ter um encontro verdadeiro com Cristo. Não olhe, louvado seja o nome do Senhor, para as circunstâncias a qual tem estado ao seu redor. Mas seja você o diferencial dessa terra. Mas, irmã, está difícil. O amanhã, eu não quero saber do amanhã, eu quero viver o hoje. Mas o Senhor manda você buscar a presença dEle. O Senhor manda você confiar nele. E saber, louvado seja o nome do Senhor, que é para você não temer diante das lutas. Porque elas vão sobrevir sobre a tua vida. Mas você precisa estar de pé e você precisa acreditar o quanto Deus ele é fiel e o quanto ele ainda muda histórias e situações na tua vida. Amém. O interessante é que a pessoa fala que o amanhã pertence a Deus, mas a questão é a seguinte, né? Mas você está andando com Deus para ter esse amanhã? Forte essa pergunta, pastor. Não, jogou para Deus. Deus está até contente com isso. Obrigado por reconhecer que o amanhã é meu. Mas você está comigo amanhã também? Porque tem gente que fala isso na hora, né? Tem muita gente que diz, na hora da dificuldade, que tem fé em Deus. E depois que passa a dificuldade, esquece de Deus. Porque o evangelho é transformação de vida, né, pastor? Como Nicodemos. O que aconteceu com Nicodemos? Nicodemos perguntou, quando o servo de Deus falou para ele que ele precisava nascer de novo, ele falou, mas como que eu vou nascer de novo? Vou eu voltar para o ventre da minha mãe? Não, era necessário Nicodemos ter um encontro com Deus. Era necessário nascer de novo para mim, para você. O Senhor quer que eu e você venhamos, louvado seja Deus, reconhecermos as nossas falhas, os nossos erros, descermos à casa do oleiro e sabermos que Ele ainda faz com que eu e você venhamos nascer de novo. Venhamos ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Em atitudes, em palavras. Louvado seja o nome do Senhor na escola, na faculdade, no curso que você faz, na igreja que você frequenta. Mas eu
tenho amigos que eu não vou ficar o tempo todo falando de Jesus. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor não quer que nós venhamos sermos pessoas chatas, pessoas taxativas com a mesma coisa, não. Ele quer que eu e você venhamos ter uma transformação de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Venhamos fazer como aconteceu na vida de Nicodemos. O Senhor quer que eu e você venhamos nascer de novo para que o Evangelho seja proclamado de uma maneira clara, de uma maneira objetiva, de uma maneira transformadora no outro ser. Então, nessa tarde, faça uma análise da sua vida. Veja, louvado seja o nome do Senhor, o que tem acontecido. Não repita as mesmas atitudes porque o outro faz ou porque o outro mandou. Não. Viva a palavra de Deus com eloquência na sua vida. Viva ela, louvado seja o nome do Senhor, da maneira certa. Mas, irmã Tati, está muito difícil. Eu quero olhar para trás. Você quer fazer como a mulher de Ló? Porque não é para isso que o Senhor te chamou. A mulher de Ló, quando ela olhou para trás, aquela mulher virou uma estátua de sal. E ali mesmo ela ficou. E se você olhar para trás diante dessa sua atitude, ou diante desse problema que você está vivenciando hoje, você vai ficar estagnado nesse problema, vai morrer nessa situação. E louvado seja o nome do Senhor, não tem como o Senhor entrar. E aí você pode falar para mim, pastor Robson, mas não tem como o Senhor entrar? Como assim? Porque eu quero que ele me transforme, porque a Bíblia diz que o Senhor, ele bate na porta. Se você abrir, ele entra e semeia contigo. Mas se você fechar, ele não é abusivo. Ele não vai invadir o teu ser para transformar a área da sua vida que precisa ser transformada. O Senhor vai bater. E ele está mandando hoje você abrir. Louvado seja o nome do Senhor. O teu coração, a área da tua vida a qual você fala, tem falado para Deus, eu não consigo mudar, a minha família foi assim, isso tudo vai acontecer comigo. Pare de trazer palavras desmotivadoras para a tua vida. Pare de achar que você é um nada, mas comece a ter visão do reino. Viva o Evangelho com verdade, viva o Evangelho na fé. Mesmo que a tua fé seja como um grão de mostarda, o Senhor, ele vai ouvir a tua oração e vai entrar na tua causa. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Diaconisa, com suas palavras, para você, o que é a igreja? O que é esse ambiente igreja? Porque hoje transformaram a igreja em tanta coisa, né? Tanta coisa. O núcleo dessa pergunta é o seguinte: a igreja perdeu a essência? Aquela igreja que você ia ali, tinha um abraço, realmente tinha aquele irmão de plantão aguardando você, já com lenço para enxugar tuas lágrimas, para chorar contigo. Para você, minha irmã, o que é a igreja? E o que a igreja deveria ser? Hein? O que é a igreja? E no seu ponto de vista, o que a igreja deveria ser? Cada cristão tem a sua visão de como a igreja deveria ser e tem visões que se encontram. Qual é a sua visão? É interessante, pastor, que a igreja o que é a igreja? É um espaço. Paredes. Igrejas são paredes. É um templo a qual eu vou lá cultuar o Senhor. É um espaço. Isso é a igreja. Mas verdadeiramente, a igreja de verdade sou eu e é você. Porque o templo verdadeiro, paredes, é considerado igreja. São paredes, irmãos. Mas a igreja, o templo sou eu e é você. É interessante, pastor Robson, eu vou concluir essa pergunta, mas só que por 30 anos, a minha mãe orou para a conversão do meu pai. E meu pai sempre foi uma pessoa muito abusiva, meu pai sempre foi um alcoólatra, a qual eu tinha que buscar minha irmã, que era menor, em botequins. Eu com 12 anos ia lá, retirava minha irmã. E meu pai bebia de cair pelo chão, de fazer a família passar vergonha. E os anos foram se passando, e eu apenas com 5 anos de idade, eu fui abusada pelo meu pai. E esse abuso perpetuou
por algum tempo, eu tive que ser tratada com psicólogos. Na época, fiquei reprovada. E quando uma criança ou um adolescente sofre abuso, ele se recua, ele tem vergonha de si, ele tem vergonha do mundo, ele tem vergonha até do adulto que vai te olhar novamente, porque, em resumidas palavras, sente-se culpado. E essa culpa, ela foi perpetuando por alguns longos anos. E quando eu aceitei Jesus, eu não conseguia olhar para o meu pai, eu não conseguia perdoar o meu pai. Eu achava que ele tinha que morrer. Eu falava, por que eu tenho que perdoá-lo? Por que, mãe? Ela, filha, nós precisamos viver a palavra de Deus e o Senhor nos ensina a amar o próximo. Mas, com aquilo tudo, irmãos, o meu pai foi morar na rua, virou morador de rua por 5 anos, ficou morando muito longe, e os anos se passaram. Após 5 anos, irmãos, que se passaram, alguém veio, chamou minha mãe e falou, olha, eu vi o seu Edmundo em Campo Grande. Ela, como assim? Ele já sumiu, ele está desaparecido há 5 anos. Ela, não, vi ele lá, ele está igual um mendigo na rua. E a minha mãe já estava na presença do Senhor, buscando a Deus, e ela falou, não tem esse coração ruim. Eu vou dar um jeito, vou buscar ele, só que ele vai ficar num quarto e eu vou ficar no outro, porque eu não vou ser mais esposa dele. Eu perdoo, mas ele vai ficar aqui dentro dessa casa, mas eu não vou ser mais esposa dele. Os anos se passaram, o tempo se passou, e por 30 anos essa perturbação, meu pai, minha mãe obreira da Casa do Senhor, Igreja Batista, Coração Ardente, mando um abraço aqui pro pastor dela, né, que foi o pastor dela, então assim, pastor Romilton, e louvamos a Deus que por 10 anos minha mãe foi obreira ali naquela igreja, serva do Senhor, e aprove Deus a recolhê-la em 2021, no final, no comecinho, e ali veio um abalo para a família muito grande. O Senhor preparou a minha mãe e colheu a rosa do seu jardim. Para a glória de Deus, foi difícil, é muito difícil uma perda. Mas meu pai continuou com as perturbações, continuou com o que ele fazia com a minha mãe, ele resolveu replicar na minha vida. E o Senhor falou para mim, sai da tua casa e vai para a casa dele e cuida dele. Eu falei, Senhor, eu vou cuidar do meu pai. E o Senhor falou, você vai cuidar do seu pai. E eu saí da minha casa, irmãos, fui para a casa do meu pai, cuidar dele. Meu pai continuou bebendo, continuou nos botequins, eu indo buscá-lo, eu indo tirar ele de lá. E eu falava, Jesus, eu não estou mais aguentando isso. E ele falava, você vai morrer igual a sua mãe. Ficando com meu pai 30 dias dentro do hospital, em abril deste ano, direto, vai para o hospital, o médico dá alta, volta para casa. E, de repente, numa dessas indas e vindas, o médico descobriu que meu pai estava tendo um sangramento interno. E lá no hospital, irmãos, passado-se algum tempo, eu com ele precisou fazer um exame muito delicado. E nesse exame, ele gritava de dor. Ele gritava um grito muito... aquele gemido da alma. E o Senhor fez eu olhar para ele e falou para mim assim, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor falou para mim, filha, ele foi abusado várias vezes quando ele era menor. Igreja, louvado seja o nome do Senhor. Você que está aí nos assistindo nessa tarde. O Espírito Santo de Deus falou comigo dentro daquele hospital. Filha, por isso que ele fez isso. E ele nunca havia falado, irmãos, que ele tinha sido abusado. Mas o Senhor fez com que houvesse um verdadeiro perdão, um verdadeiro, louvado seja o nome do Senhor, um verdadeiro realmente encontro com Deus, do meu pai com Deus. E para a honra e glória do nome do Senhor, meu pai aceitou Jesus de verdade. E no outro dia ele virou para mim e falou, filha, me perdoa. Filha, me perdoa por tudo que eu fiz com você, com a sua mãe, com todos vocês, me perdoa. E ali eu falei, não, pai, eu te perdoo. Comecei a chorar, meu pai começou a chorar. E ele falou assim, Jesus veio aqui, sabia? E ali eu senti a presença de Deus. E meu pastor esteve no hospital visitando,
Um amigo também que é presbítero esteve no hospital visitando, e ali para honra e glória do nome do Senhor. Quando meu pastor virou para o meu pai e falou: seu Edmundo, o senhor quer aceitar Jesus? Ele falou: não, Jesus já veio aqui e já conversou comigo. E naquela madrugada, louvado seja o nome do Senhor, aprove Deus recolheu meu pai. E no enterro, eu quero dizer para você que quando eu olhei para o meu pai dentro daquele caixão, o meu pai rejuvenesceu 10 anos da vida dele. E a família olhou para ele, primo olhou para ele e falou: que isso? O meu tio está muito novo, ele está com o rosto bonito. Ali eu vi, louvado seja o nome do Senhor, que vale a pena você orar, vale a pena você buscar a presença do Senhor, porque a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então nessa tarde, não desista. Não sabemos qual é o problema que você tem vivenciado, mas a tua oração, ela causa efeito no reino dos céus. Acredite que essa transformação, a qual você não tem visto o resultado, o Senhor está trabalhando, porque na hora certa o Senhor salva essa pessoa da tua família, o Senhor cura, o Senhor liberta e dá a vitória que você realmente precisa. Então viva a igreja dentro de você, que haja cura e libertação na tua vida hoje. Não deixa que as intempéries do mundo venham te prejudicar como igreja, porque você é a igreja hoje. Se você estava ferida, hoje o Senhor envia cura para a tua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Deus eterno, aleluia. Minha irmã, Deus eterno. próxima pergunta aqui como diz lá em 1 Coríntios, como diz lá em Romanos, qual é o seu talento, irmão? O que Deus colocou assim em você, que você faz em nome do Senhor, não em seu nome, que você sente prazer de fazer para Jesus? Esse é o talento. É o que você faz para Deus, que você sente prazer. Vou te dar um exemplo. Eu conheci um irmão, o pessoal chamava ele de Chiquinho do Banheiro. Obreiro Francisco, Deus o tenha onde estiver. E por muito tempo estava ali, né? Questão de ética, não vou falar o ministério nem nada. Então as pessoas, o irmão do banheiro, o obreiro do banheiro, o Chiquinho do banheiro, ficava aquele lá. Eu sempre descia ali, eu era evangelista na época, descia, ficava ali com ele. Falei: e aí, Chiquinho, como é que tá as coisas? Ele: rapaz, tá na mesa, tá tudo bem e tal. Ele: quando é que você vai lá? Em Vargem Grande lá orar? Quando é que você vai lá? Quando é que você vai lá? Eu falei: rapaz, eu tô pra ir. E eu, sei lá, uns 2 meses, tentando ir lá, não conseguia. Aí da última vez ele fez uma intimação pra mim ir. Aí na época aqui, essa parte aqui da Avenida das Américas era tudo barro, né? Tudo, era um pula-pula pra chegar aqui desse lado, tinha que subir serra. Veio um carro aqui, ele arrumou um carro, veio um carro me buscar. Rapaz, eu cheguei lá, num sítio bonito, um monte de gente lá sentada na cadeira lá. Eu levantei para falar com eles e tudo, e eu falei: cadê o irmão? Cadê o irmão Francisco, o Chiquinho? Eu falei: rapaz, o Chiquinho chegou ainda não, tá chegando aí. Ele: não sei o que é evangelista Robson? Eu falei: rapaz, poxa, ele já marcou essa reunião aqui umas 5 vezes. O senhor vinha orar aqui, tá com o pessoal. O pessoal, quando gosta de você, quer a tua presença, né? Sim. Tem tanta gente que ora, mas ele quer o amigo dele que vai orar. A oração do meu amigo é melhor. Tem que representar mesmo. Meu amigo tem que ir lá orar. E eu esperando lá, daqui a pouco me chega lá um carro. Ele me sai daquele carro lá. Aí eu falei: Falei: Chiquinho, demorou chegar aí tudo? Ele: rapaz, tava resolvendo umas coisas aí, mas te trataram bem aí, coisa e tal? Não trataram tudo. Ele: não, pode me sentar e me aguarda aí que eu já volto. Eu virei para a pessoa do lado, a gente na nossa ignorância, ele não sabe das coisas. Falei: irmão, mas é o dono aqui do ambiente aqui não vai reclamar não, dele tá demorando, dele tá indo para lá, para cá. Ele: irmão, você não sabe não? O sítio é dele. Meu Deus, coisa linda. Falei: como? Coisa linda. Falei que nem o Didi Mocó dos Trapalhões. Falei: como?
Como é que é isso? Ele aqui é todo mundo funcionário dele. Da fábrica dele, de vassoura, de chinelo, é tudo dele. É que ele já marcou 4 vezes que a pessoa vir aqui orar aqui. Aí a gente sai mais cedo, vem. Aí o senhor não vem. Aí hoje o senhor veio. Eu falei, rapaz. Aí eu fui atrás dele, chamei ele. Falei, ô Chiquinho. Rapaz, tu não me falou nada, rapaz. Tu era dono desse sítio, que tu era empresário. Pô, por que tu nunca me falou lá na igreja que tu é rico? Olha o que ele falou. Falou, Robson, ninguém precisa saber que eu sou rico, não. Eu sei que eu sou rico. Então a maior riqueza da pessoa é ser humilde, né? Eu falei assim, por que tu lava banheiro lá naquela igreja? Ele, sabe quem falou? Guarda isso. Foi o único ministério que sobrou lá pra mim, né? Que lá é uma brigaiada de todo mundo querer ser alguma coisa. E eu olhei para aquele banheiro tão sujo, tão jogado, tão acabado. Eu falei, aqui eu posso ser útil. Né? Então fica a pergunta. Já conheço a Tatiana. Qual é o seu talento? Forte, né? Pastor, então, é interessante que a minha mãe era chamada de irmã sorriso, né? Porque mediante as lutas, provações, ela sempre estava sorrindo. E sempre procurou se apresentar como obreira aprovada. Tinha um banheiro para limpar, ela estava lá. Tinha um café para fazer, ela se prontificava. Tinha uma igreja para limpar, ela estava lá. E comigo não foi diferente, né? Mas interessante que o Senhor tem dado nas nossas mãos a obra de ajudar o próximo, ser social. Porque muitas das vezes nós pensamos que o talento então é só eu louvar na igreja. O meu talento é só eu pregar, é eu deixar um versículo. Mas eu tenho o talento de dirigir mulheres. Louvado seja o nome do Senhor. Nós já fizemos de tudo um pouquinho na igreja, né? Já se apresentamos, porque a Bíblia diz que eu e você precisamos nos apresentarmos como obreiro aprovado. Mas interessante que diz também que primeiro eu preciso colocar minha casa em ordem, né, Pastor Robson? Para depois eu colocar a igreja do Senhor. Então, nessa tarde, coloca a tua vida em ordem, coloque a tua casa em ordem, para que as coisas de Deus venham fluir na tua vida, para que a palavra de Deus venha sobressair de uma tal maneira na tua vida, para que haja glorificação do nome do Senhor. Então, o interessante é que hoje, né, além de ser professora também, né, alfabetizadora de crianças, alfabetizei por 20 anos da minha vida. Então, louvamos o nome do Senhor, porque talento de ajudar, o talento de estar próximo daquele que precisa, sempre constantemente ali aconselhando, apaziguadora das situações, né, pastor? Porque tem pessoas que botam fogo, a floresta está incendiando, mas não, que eu e você venhamos usar o talento que o Senhor me emprestou, o talento que o Senhor tem te emprestado para a glória de Deus. Faça e seja diferencial nessa terra. A Bíblia diz que eu e você precisamos ser a luz do mundo. Então seja essa luz e faça com que a glória de Deus resplandeça na tua vida da maneira certa e de maneira coerente, para que a glória de Deus sobressaia na tua vida, vaso, homem e mulher de Deus. Aleluia. Deus, Ele é fiel. Aleluia. Qual é a mensagem que a senhora deixa nessa tarde, início de noite, para as pessoas que estão assistindo, que vão assistir e vão compartilhar? Essa mensagem aqui, ela está no nosso Face, daqui a pouco ela vai para o YouTube e vai para o Kawaii. TikTok, eu tive que sair do TikTok porque roubaram a igreja de um amigo meu e eu postei lá o assalto da igreja, da joalheria do amigo meu. Eles me multaram. Eu falei, se tivesse botado uma foto lá de mulher de bunda de fora de calcinha, podia, né? Aí você posta que uma pessoa foi prejudicada, eles vão lá e prejudicam a pessoa, né? Então estamos aí. Daqui a pouco, YouTube,
agora no Facebook e daqui a pouco no Kawai, Rádio Fala Brasil, a melhor da web, junto com a nossa diaconisa Tatiana. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pastor, eu gostaria de deixar aqui somente alguns versículos da palavra do Senhor aqui em Lucas, capítulo 1, louvado seja o nome do Senhor, que diz a palavra do Senhor, Lucas, capítulo 1, amém? Alguns versículos que diz assim, 41 em diante. E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz, e disse, bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Donde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Nessa tarde, louvado seja o nome do Senhor. Não sei o que você tem vivenciado, louvado seja o nome do Senhor, que tipo de tempestade ou que tipo de luta você tem passado. Mas interessante é que quando Maria visitou Isabel, a Bíblia está dizendo o quê? Que a criancinha saltou no seu ventre. Por quê? Porque havia a presença de Deus na vida daquela mulher. Quando Maria visitou, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia vai dizer, bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Interessante é que quando a criancinha ouviu a saudação, a criança saltou de alegria. Assim vai ser na minha e na tua vida o teu milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele não faz com que a palavra dele volte vazia na minha nem na tua vida. Eu quero te dizer nessa tarde, já início de noite, que o que o Senhor falou, ele vai cumprir porque ele é fiel. A Bíblia diz que ele esquadrinha a mente, ele esquadrinha até a divisão da alma e do espírito. E o interessante aqui, louvado seja Deus, é que bem-aventurada que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Se o Senhor falou, se o Senhor mandou você fazer, faça aquilo que o Senhor tem te direcionado para fazer. Porque se essa mulher foi cheia da presença de Deus, você também vai ser. E aonde você pisar, louvado seja o nome do Senhor, não olhe para a tua luta, não olhe para o teu problema, não olhe para a tua dificuldade, mas olhe para o alvo que é Cristo. E seja cheia do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque outras pessoas precisam ouvir o que Deus tem feito na minha e na tua vida. Então pare de querer ficar, louvado seja o nome do Senhor, até mesmo num quarto escuro, ou até mesmo, louvado seja o nome do Senhor, se escondendo, não deixando, louvado seja Deus, com que os seus talentos sobressaiam. Não tenho talento nenhum. Eu não sei falar. Eu estou no evangelho há 10 anos. Mas já tem muita gente para pregar no meu lugar. Mas o Senhor te escolheu. A Bíblia diz em Salmo 3, se eu deitei, dormi, me levantei, é porque o Senhor me sustentou. Tu acha que você está de pé por sua mera vontade? Não. Você está de pé porque o Senhor, ele tem te sustentado. E saiba que hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Porque não foi o homem que te prometeu, não foi o homem que falou que você ia sair. Deus falou que ele ia te tirar dessa situação. Então abra o teu coração nessa tarde e acredite que o Senhor, ele é fiel para mudar a minha e a tua história. 2024 ainda não acabou. Tira isso da sua cabeça em nome de Jesus. Irmã, eu prefiro me matar, eu prefiro morrer, eu prefiro fazer com que esse problema acabe na minha vida. Não, levanta e resplandece, porque a glória do Senhor vai nascer sobre ti nessa tarde. Acredite, abra o teu coração e deixa o Senhor te encher e faça com que o Senhor entre na tua história. Não permita que outras pessoas entrem, porque muitas das vezes nós recebemos conselhos de um, conselhos de outro, mas não é isso que o Senhor quer na minha e na tua vida. Ele quer que eu e você venhamos acreditar que ele há de se cumprir aquilo que ele falou para mim e para você. Então, nessa tarde,
Viva um evangelho de verdade na tua vida. Receba a promessa de Deus. Faça com que ela venha acontecer na tua vida. Sabe o que você faz com Deus nessa tarde? Provoque o teu milagre. Saia da área de conforto onde você está. Comece a fazer o diferente para chamar a atenção de Deus. Comece a fazer com que Ele olhe para você e fale: não, ela é minha serva, Ele é o meu servo. Ali vai verdadeiramente o meu servo ungido e a minha serva ungida. Provoque o milagre que você vai ver acontecer ainda antes de se findar 2024. A promessa acontecer na tua vida. Que Deus continue te abençoando, renovando as tuas forças, e receba a glória de Deus na tua vida hoje, para que aonde você pisar, você faça a diferença na vida de outras pessoas. Que Deus continue abençoando a tua vida nessa tarde. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Xarabanduriguesia, chorobondoracia návias. Deus eterno e poderoso, manto de calabaçuri. Meu Deus, pastor Robson, eu vejo como uma labareda de fogo, sabe? Deus visitando pessoas que até mesmo verdadeiramente nessa tarde falou: eu hoje tiro a minha vida. Alaplaxégia, subnacia nábia. Ai, Deus. Mas interessante, pastor, que o Senhor vinha com essa labareda visitando essas pessoas, sabe? Entrando dentro delas e fazendo um novo homem, uma nova mulher. Ai, transformação de vida nessa tarde. Eu não sei quem Deus está visitando nessa tarde, mas o Senhor visitava pessoas nessa tarde, entrando, sabe? Como aquela labareda de fogo, transformando situações. Vão te procurar, porque Deus, Ele é fiel para poder dar vitória nessa tarde. General de batalha, aleluia. Glória, glória, você que está assistindo glória, aí, né? Glória a Deus, aleluia. Você está vendo aí a transparência do programa, o agir de Deus ao vivo na tua vida, na tua casa aí, na tua família. Receba de Deus aí a presença do Espírito Santo adentrando na tua casa. Que Deus ele possa estar guardando a tua casa, a tua vida, a tua família. Que Jesus Cristo possa estar guardando os teus propósitos, repreendendo todo mal do teu lar, todo tipo de problema. Que Deus ajude você nos teus propósitos, que Deus jogue tuas barreiras por terra. Porque Deus, Ele é poderoso. Poderoso para nos ajudar. Cremos em Ti, Pai. Cremos em Ti, Filho. Cremos em Ti, Espírito Santo. Jesus de Nazaré. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Deus fiel, poderoso, santo, aleluia. Tá deixando um abraço para todos aí que estiveram conosco nessa programação. Relâmpago, surpresa. A irmã falou: pastor, o senhor não combinou nada, o senhor não explicou nada, o senhor... O que eu vou fazer, pastor? Falei: rapaz, Pedro também estava com esse papo. O que eu vou fazer? O Espírito Santo falou para Pedro: tu não vai fazer nada. Quem vai fazer sou eu. Aleluia. Só quero você de corpo presente. Vai lá, que o restante eu resolvo. Glória a Deus. Servo de Deus é o que serve. Aleluia. Né, irmão? É deixar Deus realmente brilhar e aparecer na sua vida. Aleluia. Quero comunicar a você que a diaconisa Tatiana foi convidada para estar aqui conosco ao sábado. Aleluia. Trazendo aí as irmãs. Ela vai estar representando o departamento feminino da rádio. Estava desativado. Nós vamos voltar a ativar essas irmãs para a gente poder estar dando voz às mulheres aí que estão sem voz, né? Estão abafando as mulheres aí. A gente vai abrir um link aí, um canal para a mulherada santa falar aí da parte de Deus. E a diaconisa Tatiana vai estar encabeçando aí
essa tropa de elite de Jesus. Amém? Diaconisa Tatiana, considerações finais, abraço, manda aquele alô aí pro teu pastor, ministério, pra família. Faz que nem aquele programa lá, né? Um beijinho pra minha mãe, pro meu pai, pra você. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de estar agradecendo a Deus, porque se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. Louvamos a Deus, louvo a Deus pela vida dos meus filhos, mais uma vez, Samuel e Keren. Gostaria de estar mandando um abraço também para minha norinha, né? Norinha Sueli, beijo no coração para você e toda a família. Meu pastor Maxi, louvado seja o nome do Senhor. Já chama ele. Já vou convidar o pastor Maxi, é homem de Deus, é benção. Pastor Maxi, missionária Ilka, cada um dali da congregação de Vila Real, né? Nós somos dali, Assembleia de Deus, bairro Amazonas, o pastor presidente, pastor Tuninho, agradecer essa oportunidade, agradecer a cada um dos amigos, né? A cada um dos irmãos em Cristo que estão nos assistindo, que Deus continue abençoando a tua vida, renovando as tuas forças. E agradecer também, né, gente, abaixo de Deus ao pastor Robson, porque foi o Senhor que nos apresentou, né, pastor Robson? Foi muito interessante. Louvamos a Deus porque... São as coisas improváveis que se tornam prováveis. É verdade. Num evento acidental, deu certo. O evento não tinha nada a ver com Deus e Deus estava no negócio, né? É verdade, pastor. Louvamos a Deus. Obrigada, pastor Robson. É um prazer poder estar aqui com o senhor, com a sua família. Deus continue te abençoando. Essa obra linda, a qual Deus tem colocado nas tuas mãos, essa responsabilidade. Continue guiando abaixo de Deus as pessoas da melhor forma, na direção do Espírito Santo de Deus. Louva a Deus pela tua vida, porque nada acontece por acaso. Deus faz tudo certo e com propósito. Então, que Deus continue te abençoando e gratidão sempre. Obrigada pelo carinho e receba a tua vitória nessa tarde, em nome de Jesus. Amém, querido? Deus te abençoe. Até a próxima programação. Lembrando a você, sexta-feira, de 12h a 1h, programa aqui com o nosso amigo, o pastor Fernando Marques, Desperta Tu Que Dorme. E nós vamos estar aí marcando aí a nossa vigília. Você já sabe como é que vai ser a vigília. É vigília rolando e programa na rádio ao vivo. O couro come aqui e o couro come lá. E o couro come aí onde você estiver. Se você estiver trabalhando, vai ver a vigília. Está no ônibus, vai ver a vigília. Está vindo para cá, vai ver a vigília. O pau vai descer. É o cajado voador. Amém, irmão? Até a próxima. A gente se vê. Fica com a imagem da pastora... Da nossa diaconisa Tatinha, dando tchau pra você aí, ó. Tchau, até a próxima! Beijo no coração de cada um.